Então, eu vou falar um pouquinho do primeiro exercício, né? Vamos ver o que ele traz para nós. Tá assim, são dissolvidos 24 gramas de sacarose. Então, 24 gramas, estamos falando de massa. E essas 24 gramas, elas foram, então, diluídas, né, em 500 ml da solução. Então, o volume, nesse caso, vai ser 500 ml. Mas vamos relembrar um pouquinho que a gente não deixa, né, em mililitros. A gente transforma isso para litros, tá? Então, nós vamos transformar para litros. Como? Dividindo, então, por 1000. Então, nesse caso, vai dar 0,5 litros. E o que está pedindo o exercício? Qual a concentração comum? Tá me pedindo o C. Então, como vai ficar? Vamos agora substituir os valores, tá bom? Então, concentração comum é sempre a massa sobre o volume. Vou substituir 24 por 0,5. Nesse caso, então, eu vou ter 48 gramas por litro a minha concentração. Tudo bem? Vamos, então, agora para o segundo exercício, tá? O exercício 2. Então, ele diz o seguinte: a concentração de íons potássio na água do mar é, em média, igual a 390 miligramas por litro. Assim sendo, a concentração em mol por litro desse sal, então eu quero a concentração molar, né? Eu quero o M maiúsculo, vai ser de quanto? Então, a gente vai fazer, eu tenho aqui a massa, né, presente, então eu tenho aqui esse valor que vai ser o M1. Eu tenho, então, a massa molar de 1, que o próprio exercício me dá, que é 39, e agora a gente vai substituir. E o volume? Volume é litro, né? Então, vamos lá. M maiúsculo, que é de massa molar, vai ser a massa do composto, do elemento, sobre o mol, a massa molar dele, vezes o volume. Então, nesse caso, vai ser M1. Eu tenho 390 miligramas. Opa, mas espera aí, eu tenho que transformar isso em gramas. Divido por 1000. Então, esse valor eu vou dividir por 1000. E eu vou ter o valor, então, de 0,39 gramas. Eu tenho que manter sempre tudo na mesma unidade, tá? Então, nesse caso, desculpa, eu tenho que transformar, porque vai me dar o valor em mol por litro. E aí, para ter um mol, eu tenho que ter grama. Então, como vai ficar? Vai ficar, agora eu vou substituindo os valores. 0,39. M1 é 39, que é a massa que o exercício já me deu do potássio, vezes 1, que é litro, 1 litro. Então, nesse caso, 0,39 dividido por 39 vai ser igual a 0. Vou passar para cá, desculpa, 39. 0,39 por 39 vai ser igual a 0,01 mol litro. Ok? 0,01 mol litro. Questão 3, né? Então, a sacarose, o açúcar, tem uma solubilidade máxima, 20 graus Celsius, de 240 gramas em 100 gramas de água. Qual o título em porcentagem de massa de uma solução de sacarose no ponto de saturação? Bom, primeira coisa, né? O título. Quando a gente fala em massa, né? Vai ser a massa do soluto, que eu posso chamar de M1 também. E a massa do soluto mais, né? Somado à massa da solução, que eu vou chamar de M2. Então, quando eu falo da massa, né? Aqui eu tô falando da massa da solução. Então, eu tenho que somar a massa do soluto e do solvente, que é a água. Então, a massa do soluto, eu tenho ali que é 240.
ok? Mas e aqui? Eu tenho que M1 é 240, eu tenho que M2 é 100. Então, a solução vai ser de quanto? A solução vai ter uma massa, né, de 340 gramas, porque eu tenho que somar. Aqui eu trabalho com a massa agora da solução para substituir no título. Então, eu tenho soluto 240 e solução 340, que eu somei ali a massa da água. Nesse caso, então, eu tenho 240 dividido por 340, 0,70. Seria o título. Lembra que o título é adimensional, né? Não tem um valor específico. Agora, ele está pedindo em porcentagem. Como que eu vou fazer? Vezes 100. Então, nesse caso, eu tenho 70% de massa de soluto nessa solução. Pessoal, questão 4. Tá pedindo aí, qual a concentração em gramas por litro? Então, tá pedindo concentração de um suco artificial cuja preparação foram adicionados 1,8 quilogramas. Então, a massa, 1,8 quilogramas. De quê? De suco. E isso obteve, então, uma solução com um volume de 20 litros. Olha só, atenção aqui, tá bom, pessoal? Tá em quilograma, eu tenho que transformar isso para gramas. Então, vou multiplicar, nesse caso, por 1.000, e eu vou ter ali 1.800 gramas. Volume 20 litros, que é concentração comum? C é igual a massa sobre o volume. Concentração comum, então, vai ser 1.800 dividido por 20. 180 dividido por 2 dá 90 gramas por litro. Então, essa vai ser a nossa concentração aí do suco. Questão 5 agora. Certos medicamentos são preparados por meio de uma série de diluições. Assim, utilizam-se uma quantidade de água muito grande. Os medicamentos obtidos apresentam concentrações muito pequenas. A unidade mais adequada para medir tais concentrações é denominada ppm, que são partes por milhão, né, numa solução. Considere o medicamento que ele foi preparado. Então, esse medicamento ele foi preparado 1 grama em 100 quilogramas, né? Então, 100 quilogramas. A gente vai transformar isso para a mesma unidade, tá bom? Então, 1 grama. Vou transformar isso em grama para manter a mesma unidade. Então, vamos lá. 100, acrescento 1.000, né? Tem que multiplicar por 1.000. Então, essa é a correspondência que tem na natureza, né? No medicamento. Só que ele quer essa concentração em ppm. Então, eu não sei quanto vai ser a massa desse medicamento, desse extrato vegetal, né? Agora, eu sei que partes por milhão, então tem que ser 1 milhão de vezes maior. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, a gente vai achar a proporção. Então, vai ficar x vezes os 100.000, né? Que foi o que a gente transformou ali, a massa de 100 quilogramas, que é igual a 1 vezes 1 milhão. Opa, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, então, a gente vai ter 1 milhão dividido por 100.000. Nesse caso, então, cortamos aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, a gente tem 10 ppm. Exercício 6. Então, vamos lá para esse exercício. Ele diz o seguinte: ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de uma solução que tem ali uma concentração de 0,20 mol. Então, eu tenho aqui a concentração inicial, 0,20 mol.
E eu tenho aí um volume inicial, que era, então, o 25 ml. Depois foi acrescentado algo, mas inicialmente eu tenho 25 ml. Eu não vou deixar em ml, eu vou transformar isso para litro, então divido por 1000. Então, eu vou ter aí 0,025 litros, ok? Então, essa vai ser meu volume inicial. Tem a concentração final? Não, é exatamente isso que o exercício está me pedindo. E o que mais ele me oferece? Ele me oferece, então, um volume final, que vai ser o 25 ml inicialmente, mais o que foi acrescentado, que é o 75 ml, que vão, então, gerar um volume final de 100 ml. Só que eu também não vou deixar em ml, vou dividir por 1000. Opa, né? Eu comecei a passar o processo, depois parei. Então, vou dividir por 1000, que vai ser, então, 0,1 litros. Agora que eu já resolvi toda a concentração, já coloquei nas unidades corretas, eu vou substituir os valores. C1 vezes V1, que é igual a C2 vezes V2. C1, 0,20. Volume 1, 0,025, que é igual, C2, não sei, V2, 0,1. Para ficar mais fácil para mim, eu vou pôr o C2 para cá, porque é exatamente o que eu quero saber. Então, C2 vezes 0,1. E vou fazer tudo aqui agora, passar para o outro lado, 0,20 vezes 0,025. Ok? Só mudei a posição. Agora, eu vou resolver isso daqui, C2 vezes 0,1, 0,20 vezes 0,025 vai dar 0,005. Bom, agora posso isolar aqui, o C2 vai ser igual a 0,005 dividido por 0,1. Nesse caso, então, eu vou ter 0,050, ou seja, a alternativa E. Espero que vocês tenham pego. Então, o exercício 7. A contaminação de águas e solos por metais pesados tem recebido grande atenção dos ambientalistas, devido à toxicidade desses metais ao meio aquático, às plantas, aos animais e à vida humana. Dentre os metais pesados há o chumbo, que é um elemento relativamente abundante na crosta terrestre, tendo uma concentração ao redor de 20 ppm, ou 20 partes por milhão. Uma amostra de 100 gramas da crosta terrestre contém um valor médio em miligrama de chumbo igual a quanto? Bom, então vamos lá. Eu passei para vocês sobre ppm, né? A questão de equivalência. Então, eu passei para vocês as proporções. Quando eu trabalho com miligrama, a correspondência em partes por milhão vai ser quilograma, ok? Então, esse é o nosso ponto de partida. Só que eu tenho que deixar tudo na mesma unidade, para a gente trabalhar com a proporção. Então, não posso deixar aqui miligrama e aqui quilograma. A gente vai transformar tudo em grama. E aí, eu já vou usar os valores, 20 ppm. Né? Então, eu vou agora fazer essa correspondência dele sendo miligrama e da proporção na crosta terrestre, então, sendo quilogramas, que daí eu vou ter essa proporção de uma parte em 1 milhão, tá bom? Então, vou colocar isso. Vou colocar, então, se a gente transformar, né, aqui 20 miligramas, vou colocar 20 miligramas e vou transformar isso em gramas, 0,02 gramas. Quilograma, né? 1 quilograma vai corresponder, então, a 1000 gramas. E agora eu já vou fazendo a correspondência, tá? Então, tá dizendo o exercício que eu tenho na questão da água, né? Essa proporção de 0,02, que são os 20 ppm. E eu tô transformando isso em grama. Isso tudo vai estar em 1000 gramas da crosta terrestre. Só que é isso que o exercício me dá de informação? Não, ele quer saber quanto que eu vou ter desse chumbo em 100 gramas só da crosta. Então, agora eu vou fazer uma regra de 3. E vai ficar como, né? Vai ficar x vezes 1000
que vai ser igual a 0,02 vezes 100, ok? Então, eu tenho aqui que x vai ser igual a 2 dividido por 1000, ou seja, 0,002. Isso gramas. Só que o exercício está pedindo em miligramas. Então, como que eu faço? Vou multiplicar por 1000 para passar para miligramas. Nesse caso, então, eu vou ter o valor de 2 miligramas desse chumbo em 100 gramas da crosta terrestre. Então, a alternativa correta, nesse caso, vai ser a alternativa D. Exercício 8. O exercício 8, então, a gente vai ver aqui, calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose. Então, nesse caso, a massa, né, do que eu quero, o M1, vai ser 18 gramas. E aí, tá pedindo em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Então, o volume vai ser 1 litro. Agora, eu quero saber a concentração molar, o M maiúsculo. E eu tenho mol, o próprio exercício já me dá o mol da glicose, eu nem preciso fazer a conta. 180 gramas por mol. Agora, eu vou substituir na fórmula. M, que é a massa molar, é a massa, então, do soluto, sobre a massa molar dele, vezes o volume. Então, vamos lá, substituir os valores agora. M1, a gente viu que é 18, massa molar 180, que o exercício já me deu, e o volume de 1 litro. Então, vai dar 18, dividido, então, por 180. Nesse caso, nós vamos ter 0,1 mol por litro. Então, nesse resultado, né, de 0,1 mol por litro, a gente tem a alternativa correta, a letra A. Exercício 9. No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,4 gramas. Opa, eu tenho a massa 1 aqui, 0,4 gramas. De cloreto de sódio como soluto, sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro. Olha aqui, ele já me dá o valor da concentração molar, 0,05 mol litro. Determine o volume final. O volume final é o que eu quero saber, né? Ok, então nós vamos trabalhar com volume. Então, a gente tem a massa, a gente tem a concentração molar, desculpe, a gente tem o M1, a gente tem a massa molar que o exercício me deu ali, do cloreto de sódio, que é 58,5 gramas por mol, mas eu não tenho o volume, é isso que eu quero saber, tá bom? Então, vamos substituir os valores, ó. Eu tenho aqui 0,05, que eu já tenho a concentração. Eu tenho, então, o M1, que é 0,4 gramas. Eu tenho a massa molar que o exercício já me deu, 58,5. E eu não tenho o volume, que é isso que eu quero saber. Então, vou equivaler, vamos fazer uma regra de 3 aqui, né? Então, eu tenho 58,5 vezes V, vezes 0,05, que é igual a 0,4, tá? 1 vezes 0,4, 0,4. Então, se eu resolver isso daqui, vai ficar 2,925, que é igual a 0,4. Agora, vou deixar em evidência o meu volume, que é o que eu quero saber, e vou passar dividindo, tá multiplicando, passa dividindo. 2,925. Nesse caso, então, eu vou ter um volume, né, igual a 0,136, né? Então, aproximadamente aqui, eu vou ter um volume igual a 0,14 litros, né? Então, alternativa correta, letra A.
Exercício 10, nosso último exercício, então, dessa lista, tá? Como tá? Tá assim, qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução a 1,5 mols por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mols por litro? Então, vamos ver o que a gente tem de informação? Então, primeiro, tem a concentração inicial. Então, esse é o exercício 10, eu tenho a concentração inicial, que vai ser, então, de 1,5 mol litro. Eu tenho o volume inicial? Sim, tá dizendo que foi acrescido algo a um volume já existente de 300 ml. Nesse exercício, ele tá pedindo o resultado em ml, certo? Então, nesse caso, eu não vou fazer a transformação. Ou também posso fazer a transformação e depois passar para o final. Bom, eu tenho a concentração depois final? Tenho. Eu quero tornar ela 0,3 mol litro. E o que que tá me faltando, então? Tá me faltando o volume final. É isso que eu quero saber. Então, vou substituir os valores agora. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Tenho C1? Tenho 1,5. Tenho V1? Tenho 300. Tenho C2? Tenho 0,3. Tenho V2? Não, é o que eu quero saber. Então, nesse caso, vou passar tudo para cá, para ficar mais fácil. 0,3 vezes V2 é igual a 1,5 vezes 300, então vai dar 450. V2 vai ser igual a 450 dividido por 0,3. Então, 450 por 0,3 vai dar 1.500. Ok, só que aqui é o volume final, né? E ele tá pedindo para mim quanto deve ser acrescentado aos 300 ml. Então, já conta 300 ml, então eu preciso retirar desse valor. Menos o 300 ml, porque isso já tinha. Então, eu tenho que acrescentar quanto de água para chegar nessa concentração de 0,3? Eu tenho que acrescentar 1.200 ml. Pessoal, eu espero então que vocês tenham conseguido pegar a correção desse jeito. Vocês vão me dar o feedback, se deu, se não deu, como que a gente pode estar ajustando. Então, ainda é um período de adaptação, né? Mas para que a gente consiga fazer a aula ser mais produtiva nas explicações. E aí, na correção, a gente faz as gravações, tá bom? Beijão, até mais!